Olá, comunidade inspiradora! Sejam todos bem-vindos a este vídeo transformador, onde mergulharemos nas profundezas da filosofia estoica para explorar uma lição vital, a arte de não implorar por atenção. Vamos desvendar como podemos encontrar a verdadeira realização sem depender da validação externa, aplicando os princípios estoicos às complexidades do nosso cotidiano. Nos dias de hoje, somos bombardeados por uma constante busca por reconhecimento e atenção. No entanto, os estoicos nos convidam a trilhar um caminho menos percorrido, onde a verdadeira liberdade emocional é alcançada ao se desvincular da necessidade de implorar por aprovação alheia. Ao longo deste vídeo, exploraremos exemplos práticos, histórias emocionantes e estratégias que nos permitirão cultivar uma mentalidade estoica em nossas vidas diárias. Preparem-se para uma jornada de autodescoberta, aprendizado e, acima de tudo, emocionalidade genuína. Então, sem mais delongas, vamos adentrar nessa exploração profunda da arte de não implorar por atenção, guiados pelos ensinamentos inspiradores dos estoicos. Estão prontos? Vamos lá! Nesta sessão, vamos aprofundar-nos na essência transformadora de não depender da aprovação externa, um dos pilares fundamentais do estoicismo que nos conduz a uma liberdade emocional autêntica. Os estoicos, como Marco Aurélio e Sêneca, nos orientam a encontrar a validação internamente, recusando-nos a ser prisioneiros da busca incessante por aprovação externa. Em nossas vidas, muitas vezes caímos na armadilha da dependência da opinião dos outros para validar nossa autoestima. Seja nas redes sociais, no ambiente profissional ou nos círculos sociais, o desejo de ser reconhecido e aceito pode se tornar uma âncora que nos impede de explorar nossa verdadeira autenticidade. Os estoicos nos desafiam a questionar essa busca incessante, a reconhecer a fugacidade das opiniões externas e a direcionar nosso foco para a construção de uma autoimagem robusta e independente. Ao explorarmos exemplos práticos, podemos refletir sobre como, muitas vezes, nossas escolhas são moldadas por uma busca desenfreada por aprovação. Seja na maneira como nos vestimos, nas carreiras que escolhemos ou nas decisões pessoais que tomamos, frequentemente nos vemos cedendo ao desejo de sermos validados pelos outros. No entanto, os estoicos nos lembram que essa validação externa é efêmera e volúvel, enquanto a autenticidade interna é duradoura e edificante. O cerne dessa abordagem está na construção de uma autoestima que não é abalada pelas opiniões alheias. Ao internalizarmos a noção de que nossa verdadeira validação deve originar-se de dentro, somos capacitados a viver de acordo com nossos valores mais profundos, independente das expectativas externas. É um convite à libertação do peso da necessidade de aprovação, permitindo-nos abraçar nossa verdadeira identidade com confiança. Ao considerarmos estratégias práticas, a prática da autoaceitação e da autorreflexão emerge como uma ferramenta essencial. Cultivar a consciência de quem somos, alinhada com nossos valores, nos permite desprender-nos das amarras da aprovação externa. Isso não significa desconsiderar completamente as opiniões dos outros, mas sim atribuir a elas um peso equilibrado, reconhecendo que a verdadeira validação vem de nossa aceitação interna. Em resumo, esta sessão é uma jornada profunda na reconstrução da relação que mantemos conosco mesmos e com o mundo ao nosso redor. Através da prática de não depender da aprovação externa, descobrimos a liberdade de viver autenticamente, construindo uma autoimagem robusta que resiste às flutuações das opiniões externas. Nesta sessão, mergulharemos nas profundezas da autenticidade e integridade, dois pilares essenciais do estoicismo que nos convidam a viver de acordo com nossos valores mais profundos, independentemente das expectativas externas. Sêneca e Epíteto, grandes filósofos estoicos, nos instigam a explorar o poder transformador de viver uma vida autêntica e íntegra, ressaltando que a verdadeira liberdade emocional é encontrada quando somos fiéis a nós mesmos. A autenticidade nos desafia a romper com a máscara das expectativas sociais, a abandonar a necessidade de representar papéis que não ressoam com nossa verdadeira essência. Muitas vezes,
nos encontramos comprometendo nossos princípios para se adequar às normas ou obter a aceitação dos outros. No entanto, os estoicos argumentam que essa busca por aceitação externa muitas vezes nos afasta de nossa verdadeira identidade, criando uma desconexão entre quem somos e quem aparentamos ser. Explorando exemplos práticos, podemos refletir sobre como a autenticidade se manifesta nas escolhas diárias. Desde a maneira como nos comunicamos até as decisões cruciais em nossas vidas profissionais e pessoais, a prática da autenticidade implica em alinhar nossas ações com nossos valores mais profundos. A busca por uma vida autêntica nos permite viver com uma coerência interna que se reflete em todas as áreas de nossa existência. A integridade, por sua vez, é a continuação natural da autenticidade. Envolve não apenas a consistência entre nossas palavras e ações, mas também a honestidade consigo mesmo. Os estoicos nos convidam a considerar como nossas escolhas diárias contribuem para a construção ou comprometimento de nossa integridade. Ao agirmos de maneira íntegra, criamos um alicerce sólido para nossa autoestima, transmitindo uma mensagem clara sobre quem somos e no que acreditamos. Viver autenticamente com integridade não significa isolar-se das influências externas. Pelo contrário, trata-se de participar ativamente no mundo, contribuindo com nossa verdadeira essência. Essa abordagem não apenas promove autorrespeito, mas também inspira os outros ao nosso redor a abraçar suas autenticidades individuais. Ao considerarmos estratégias práticas, a autoconsciência emerge como uma ferramenta vital. Cultivar a consciência de nossos valores, motivações e ações diárias nos permite viver alinhados com nossa verdadeira essência. A prática da reflexão regular, outra recomendação estoica, nos convida a avaliar continuamente se nossas escolhas estão em harmonia com nossos princípios mais profundos. Em síntese, esta sessão é uma exploração profunda da autenticidade e integridade como guias para uma vida significativa. Ao compreender e aplicar esses princípios, não apenas construímos uma relação mais autêntica conosco mesmos, mas também contribuímos para um mundo onde a genuinidade e a integridade são valorizadas. Nesta sessão, adentraremos profundamente no princípio estoico do foco no controle interno, uma abordagem transformadora que nos capacita a encontrar estabilidade e serenidade mesmo diante das adversidades externas. Os estoicos, como Sêneca e Epíteto, nos lembram incessantemente da necessidade de direcionar nossa atenção para aquilo que realmente podemos controlar, nossas atitudes, escolhas e perspectivas. Vivemos em um mundo onde somos constantemente desafiados por eventos externos que estão além do nosso domínio. Seja nas complexidades do trabalho, nos relacionamentos interpessoais ou nas mudanças imprevisíveis da vida, a busca pela aceitação serena do que está fora de nosso controle torna-se uma ferramenta fundamental para nossa estabilidade emocional. Ao examinarmos situações cotidianas, percebemos que muitas vezes nos frustramos por eventos que estão além de nossa esfera de influência. Pode ser um projeto que não saiu como planejado, uma mudança inesperada em nossos planos ou até mesmo a reação de outras pessoas às nossas ações. Os estoicos nos convidam a transcender essa frustração ao percebermos que, apesar de não podermos controlar esses eventos, temos o controle absoluto sobre como reagimos a eles. Podemos explorar a filosofia estoica como uma bússola confiável, guiando-nos a aceitar humildemente as limitações do controle externo. Ao internalizar esse entendimento, encontramos uma liberdade que vai além das circunstâncias externas. Afinal, como Epíteto destaca, nós não somos perturbados pelas coisas, mas pela visão que temos delas. Isso ressalta a importância do autocontrole em moldar nossa resposta aos eventos externos. Entretanto, é crucial compreender que focar no controle interno não significa desinteresse ou indiferença em relação ao mundo ao nosso redor. Pelo contrário, os estoicos nos incentivam a envolver-nos ativamente no mundo, mas com uma perspectiva que reconhece a natureza efêmera e inconstante das circunstâncias externas. Ao mergulharmos em estratégias práticas, exploraremos como desenvolver essa habilidade de direcionar nossa atenção internamente. A prática da atenção plena,
tão enfatizada pelos estoicos, emerge como uma ferramenta poderosa para manter o equilíbrio interior em meio às tempestades externas. Ao nos concentrarmos no presente, no que podemos controlar e nas escolhas que podemos fazer, cultivamos uma serenidade que permeia todas as áreas de nossas vidas. Portanto, preparem-se para uma imersão profunda na filosofia estoica e na arte de focar no controle interno. Ao compreender e aplicar esses princípios, não apenas encontramos uma fonte constante de força, mas também aprendemos a florescer independentemente das marés da vida. Nesta sessão, embarcaremos em uma emocionante jornada através de exemplos e histórias que ilustram de forma vívida como a filosofia estoica, especialmente os princípios de não depender da aprovação externa, autenticidade e integridade, pode transformar vidas de maneiras inspiradoras. Vamos começar explorando a história de Maria, uma profissional que, após anos de busca incessante por reconhecimento e promoções no trabalho, decidiu redefinir seu sucesso de acordo com seus próprios padrões. Ao abraçar a ideia de que a validação verdadeira vem de sua própria aceitação e realização interna, Maria encontrou uma nova fonte de motivação que a impulsionou a alcançar seus objetivos de maneira autêntica. Outro exemplo que nos emociona é a jornada de João, um jovem que enfrentou desafios significativos em sua vida pessoal. Ao adotar a filosofia estoica, ele aprendeu a focar no que podia controlar internamente, lidando com suas emoções e reações diante das adversidades. Sua história destaca como o foco no controle interno não apenas o ajudou a superar obstáculos, mas também a se tornar uma fonte de inspiração para aqueles ao seu redor. Vamos agora mergulhar em um exemplo mais amplo, explorando como empresas e organizações podem aplicar os princípios estoicos para criar ambientes autênticos e íntegros. A história da Verdade Sustentável, uma empresa que abraça os valores da transparência e integridade em seus processos e relacionamentos, destaca como esses princípios podem não apenas impulsionar o sucesso, mas também criar uma cultura que nutre o crescimento pessoal e profissional. Essas histórias são apenas alguns vislumbres do vasto universo de experiências inspiradoras ancoradas na filosofia estoica. Elas ressaltam como indivíduos e comunidades podem florescer ao abraçar esses princípios, construindo uma base sólida de autenticidade e integridade. Ao nos conectarmos emocionalmente com essas narrativas, somos levados a refletir sobre nossas próprias vidas. Como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas jornadas pessoais e profissionais? Como podemos nos tornar agentes de mudança, inspirando outros a abraçar uma vida mais autêntica? Além disso, ao compartilhar essas histórias, buscamos criar uma rede de conexões, uma comunidade que se inspira mutuamente na jornada de autodescoberta e crescimento. Afinal, a força da filosofia estoica está não apenas em seus princípios atemporais, mas na maneira como eles ressoam nas histórias de pessoas comuns que escolheram trilhar o caminho da verdadeira realização. Agora, vamos explorar exemplos emocionantes e inspiradores de pessoas que aplicaram esses princípios em suas vidas. Trabalho sob pressão. Rafael, um profissional dedicado, frequentemente se depara com situações estressantes no ambiente de trabalho. Em uma ocasião particularmente desafiadora, em vez de permitir que o estresse dominasse sua resposta, ele escolheu adotar uma abordagem estoica. Diante da pressão intensa, Rafael concentrou-se em controlar suas reações emocionais. Ele reconheceu que, embora não pudesse controlar todos os elementos externos que contribuíam para o desafio, tinha total controle sobre como escolheria enfrentar a situação. Essa consciência consciente permitiu que ele separasse as emoções imediatas da racionalidade. Rafael praticou a serenidade diante da incerteza, uma virtude estoica que envolve manter a calma em meio ao caos. Ele adotou a perspectiva de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a estabilidade interna é um recurso valioso. Isso não significava ignorar o estresse ou minimizar a dificuldade da situação, mas sim abordar as adversidades com uma mente tranquila e focada. Ao invés de se perder em preocupações excessivas sobre fatores externos, Rafael concentrou-se nas ações que estavam dentro de seu controle interno.
Ele identificou as decisões fundamentais que precisavam ser tomadas e dedicou seu tempo e energia a abordar cada desafio de maneira estratégica e fundamentada. Rafael não apenas enfrentou a situação de forma mais eficaz, mas também construiu resiliência emocional ao lidar com pressões subsequentes. Sua abordagem estoica não só beneficiou seu desempenho profissional, mas também influenciou positivamente a cultura organizacional ao seu redor, inspirando colegas a adotarem uma mentalidade similar diante de desafios. A história de Rafael destaca como a aplicação prática dos princípios estoicos, como o foco no controle interno e a serenidade diante da incerteza, pode transformar não apenas a experiência individual em situações de pressão, mas também influenciar positivamente o ambiente ao seu redor. Ele se tornou um exemplo vivo de como a filosofia estoica pode ser uma ferramenta valiosa para enfrentar as complexidades do mundo profissional com calma, clareza e eficácia. Agora, vamos explorar exemplos emocionantes e inspiradores de pessoas que aplicaram esses princípios em suas vidas. Transformação profissional. Vamos explorar a jornada inspiradora de Sofia, que experimentou uma transformação profissional significativa ao aplicar os princípios estoicos em sua carreira. Sofia, inicialmente, estava presa a uma carreira que não a satisfazia. Sentia-se constantemente pressionada pela busca externa de sucesso e reconhecimento. No entanto, ao entrar em contato com a filosofia estoica, ela começou a repensar seus valores e prioridades. A primeira mudança que Sofia implementou foi a decisão de não depender exclusivamente da aprovação externa para medir seu sucesso profissional. Em vez de perseguir metas que eram socialmente valorizadas, ela se concentrou em descobrir o que verdadeiramente a realizava. Essa mudança de perspectiva foi o ponto de partida para uma transformação mais profunda. Ao adotar a autenticidade em suas escolhas profissionais, Sofia escolheu um caminho alinhado com seus interesses e paixões genuínas. Ela optou por uma carreira que a desafiava intelectualmente e a preenchia emocionalmente, mesmo que isso significasse desviar-se do caminho convencionalmente aceito. Durante períodos de incerteza e desafio, Sofia praticou o foco no controle interno. Em vez de se perder em ansiedades relacionadas a fatores externos, ela direcionou sua energia para o que podia controlar, suas habilidades, esforço e atitude. Essa mudança de mentalidade não apenas a ajudou a superar obstáculos, mas também a cultivar uma resiliência notável. Sofia não apenas transformou sua carreira, mas também redefiniu seu conceito de sucesso. Em vez de buscar aprovação externa, ela encontrou satisfação interna no alinhamento com seus valores e na contribuição positiva que fazia para sua área de atuação. Seu exemplo inspirou colegas e amigos, criando uma atmosfera de encorajamento para que cada um seguisse seu próprio caminho autêntico. A história de transformação profissional de Sofia é um testemunho do impacto profundo que a filosofia estoica pode ter na vida profissional. Ao aplicar os princípios de não depender da aprovação externa, autenticidade e foco no controle interno, Sofia não apenas alcançou sucesso profissional, mas também descobriu uma fonte duradoura de satisfação e significado em sua jornada. Ela nos lembra que a verdadeira realização muitas vezes reside na jornada autêntica e na contribuição significativa para o mundo ao nosso redor. Crescimento pessoal. Vamos agora explorar a inspiradora jornada de Carlos, que experimentou um notável crescimento pessoal ao aplicar os princípios estoicos em sua vida. Carlos enfrentou desafios substanciais em sua jornada pessoal, incluindo adversidades familiares e obstáculos profissionais. No entanto, ao se deparar com a filosofia estoica, ele encontrou um guia valioso para cultivar uma mentalidade resiliente e um crescimento pessoal significativo. Um dos primeiros princípios que Carlos incorporou foi o foco no controle interno. Diante de circunstâncias desafiadoras, ele reconheceu que, embora não pudesse controlar todos os eventos externos, tinha controle sobre suas reações e atitudes. Essa mudança de perspectiva permitiu que ele enfrentasse suas dificuldades com uma resiliência renovada. Carlos também aplicou o princípio estoico da aceitação serena do que não pode ser controlado.
Em vez de lutar contra as adversidades de sua história pessoal, ele aceitou as circunstâncias, aprendendo a encontrar paz interior mesmo em meio à tempestade. Essa aceitação não o tornou resignado, mas sim capacitado para lidar com as situações de uma maneira que promovesse seu próprio crescimento. O estoico Epíteto afirmava que as adversidades não são obstáculos, mas oportunidades para exercitar virtudes como coragem e paciência. Carlos aplicou essa perspectiva em sua vida cotidiana, enfrentando cada desafio como uma oportunidade de crescimento pessoal. Ele viu as dificuldades como oportunidades de desenvolver força interior e sabedoria, construindo um alicerce sólido para o seu crescimento. Ao longo de sua jornada, Carlos também adotou a prática estoica da reflexão regular. Ele reservava tempo para avaliar suas escolhas, identificar áreas para melhoria e cultivar a autoconsciência. Essa prática constante de autoexame não apenas o ajudou a aprender com suas experiências, mas também o capacitou a tomar decisões mais alinhadas com seus valores. O crescimento pessoal de Carlos não passou despercebido por aqueles ao seu redor. Sua abordagem estoica para a vida inspirou amigos e familiares, criando um ambiente de apoio e encorajamento mútuo. Ele se tornou um exemplo de como a filosofia estoica não apenas ajuda a enfrentar as adversidades, mas também impulsiona um crescimento pessoal profundo e significativo. A história de Carlos destaca como a aplicação prática dos princípios estoicos pode ser uma bússola valiosa para aqueles que buscam crescimento pessoal. Ao incorporar a mentalidade de controle interno, aceitação serena e reflexão contínua, ele transformou os desafios em oportunidades e trilhou um caminho de desenvolvimento pessoal notável. Carlos nos lembra que, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, é possível encontrar crescimento, sabedoria e força interior ao seguir os ensinamentos estoicos. Relações autênticas. Vamos explorar a história de Ana e João, um casal que construiu uma relação autêntica, destacando como os princípios estoicos podem enriquecer e fortalecer os relacionamentos. Desde o início de seu relacionamento, Ana e João optaram por adotar uma abordagem estoica em sua comunicação e interações. Em vez de se perderem em expectativas externas ou convenções sociais, eles escolheram priorizar a autenticidade e a integridade em sua conexão. A comunicação aberta e honesta foi a pedra angular de sua relação. Ana e João compartilharam não apenas suas alegrias, mas também suas preocupações e inseguranças, criando um espaço seguro para expressar suas verdadeiras essências. Ao invés de mascarar sentimentos para manter a harmonia superficial, escolheram abraçar a vulnerabilidade, fortalecendo o vínculo entre eles. A prática da aceitação serena, um princípio estoico, permeou a dinâmica de Ana e João. Eles aprenderam a aceitar um ao outro com todas as imperfeições, reconhecendo que as pessoas são seres em constante evolução. Em vez de tentar mudar o parceiro, abraçaram as diferenças, permitindo que suas personalidades autênticas florescessem. A integridade desempenhou um papel fundamental em suas decisões e ações. Em vez de comprometer seus valores para evitar conflitos, Ana e João escolheram enfrentar desafios com respeito mútuo. Essa abordagem não apenas fortaleceu a confiança entre eles, mas também criou uma base sólida para um relacionamento duradouro. A prática estoica da reflexão também foi incorporada em sua jornada. Regularmente, Ana e João reservavam tempo para avaliar a dinâmica de sua relação, identificando áreas para melhoria e celebrando os momentos de crescimento mútuo. Essa reflexão constante nutria o desenvolvimento individual e conjunto, promovendo uma jornada contínua de compreensão e fortalecimento. Ao escolherem cultivar uma relação autêntica baseada nos princípios estoicos, Ana e João não apenas encontraram alegria e satisfação em sua união, mas também inspiraram outros ao seu redor. Seu exemplo destaca como a filosofia estoica pode ser uma bússola valiosa para construir relacionamentos autênticos, fundamentados na aceitação, integridade e comunicação aberta. A história de Ana e João é um lembrete inspirador de que as relações autênticas não surgem apenas da paixão romântica,
mas da prática deliberada de princípios que nutrem e fortalecem os laços humanos. Ao adotar uma abordagem estoica em seus relacionamentos, podemos criar conexões mais profundas, significativas e duradouras, onde a verdadeira essência de cada indivíduo é celebrada e respeitada. À medida que chegamos ao final deste vídeo, espero que tenham sentido a profundidade e emoção por trás da arte de não implorar por atenção, conforme ensinado pelos estoicos. Lembrem-se, a verdadeira liberdade emocional é alcançada quando encontramos a validação dentro de nós mesmos. Compartilhem suas reflexões nos comentários, e não se esqueçam de se inscrever para mais conteúdos que alimentem a alma. Agradeço por terem dedicado esse tempo a explorar essas preciosas lições do estoicismo comigo. Continuem a jornada em busca de uma vida plena e autêntica. Até a próxima, com mais inspiração e reflexões profundas.